Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém, né? Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Livro de Jó. Capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 22. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de Jó, que nos ensina muito por meio da sua vida e do seu sofrimento. O título da nossa mensagem é Jó, uma história de sofrimento, fé, adoração e gratidão. Todo mundo achou o texto? Amém? Vamos ver se ele vai funcionar. Olha, ele não está funcionando aqui não. Vou pedir a ajuda de vocês aí, para me ajudar a passar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó: porventura pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam, minhas jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O primeiro texto eu li, o segundo texto, responsabilidade de vocês. Peço a ajuda de vocês. 1, 2, 3.
Quanto ao mais, amém. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e a dedicar esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo na tua presença. Ó Deus, nesse momento rogamos ao Senhor, Pai, a iluminação vinda do alto, vinda do teu Santo Espírito. Ó Deus, aos nossos entendimentos, às nossas mentes. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. Toma a primazia, Senhor. Deus toma o primeiro lugar e faz tudo como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Jó, uma história de sofrimento, fé, adoração e gratidão. Essa semana, gente, foi inevitável não pensar acerca da realidade da dor e da realidade do sofrimento. A nossa igreja nos últimos meses, em especial nessa última semana, nós estamos acompanhando alguns irmãos em dramas familiares, de perdas, de doenças, e foi inevitável não refletir sobre sofrimento. E Deus colocou no meu coração, mais uma vez, a história de Jó. E que, na minha percepção, tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando: gratidão. Jó, uma história de sofrimento, fé, adoração e gratidão. Também encontramos gratidão na história de Jó. Como pano de fundo desse primeiro momento, dessa nossa introdução, eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto que nós acabamos de ler. Efésios 6. O apóstolo Paulo diz: vistam-se com a armadura que Deus dá, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 16 ele diz: tomem sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. E nós sabemos que o escudo era o principal instrumento de defesa da armadura do soldado romano. Um soldado sem o seu escudo estava totalmente vulnerável ao ataque do inimigo durante as batalhas. De igual modo, o crente, quando o crente ele perde a sua fé, vacila na sua fé diante das batalhas da vida, ele se torna alguém totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. Russell Norman Champlin, em seu comentário sobre esse verso que nós acabamos de comentar, ele vai dizer que o apóstolo Paulo não está falando sobre a fé, a qual nós entendemos como um conjunto de doutrinas ou como um conjunto de crenças, mas de maneira simples. Ele está falando da capacidade de cada indivíduo crer, acreditar que Deus está do seu lado. O escudo da fé nos protege principalmente contra as dúvidas que o diabo tenta lançar sobre nós. O que a Bíblia está dizendo para você e para mim nessa manhã é: fiquem alerta, porque a principal estratégia do vosso adversário, o diabo, é plantar dúvidas em vossos corações, a fim de que vocês não mais confiem no caráter de Deus. No meio da tribulação, no meio da dor, no meio da dúvida, Satanás ele planta na nossa cabeça, ele tenta nos oprimir dizendo: será mesmo que Deus está com você? Será mesmo que o seu Deus, ele controla todas as coisas?
E a nossa fé, a fé que é dádiva, que é dom, nos protege. Ela faz parte dessa armadura dada por Deus para nos proteger. Um coração desprovido de fé não só desagrada ao Senhor, mas também faz a alegria do inferno. Porque um coração que não confia é um coração vulnerável aos ataques do inimigo. O apóstolo Paulo está dizendo: se protejam, pois não faltarão a vocês períodos de embates e de enfrentamento com as forças do mal. O dia mal virá. O dia mal virá. Pode passar o outro. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: olha, tempos de crise virão. Ele não diz assim: olha, fique sossegado, viva uma vida tranquila, porque vai ficar tudo bem, vai ficar tudo de boa, como dizem os jovens. Mas ele diz assim: olha, se revistam da armadura que Deus tem colocado à disposição de vocês, para que vocês possam suportar o período da crise, porque ela virá, ela virá. Mas se vocês estiverem revestidos da armadura que Deus dá, se vocês estiverem revestidos do poder de Deus, a crise vai passar e vocês permanecerão firmes. Você pode dizer amém? Pastor, por que eu preciso da armadura de Deus? Verso 11: para estar firmes contra as ciladas do diabo, nosso adversário. Para quê? Pastor, porque eu preciso da armadura de Deus. Verso 13, olha na sua Bíblia, olha aqui na tela. Para resistir ao dia mau. E quando se fala em dia mau, ele pode bater a porta de qualquer pessoa. Pode bater a minha porta, pode bater a sua porta, assim como bateu na porta de Jó. A Bíblia vai dizer que o dia mau chegou para Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, como nós lemos, era um homem justo, um homem íntegro, que temia Deus, que se desviava do mal, mas que, de repente, por um momento, teve a sua vida virada do avesso. Num piscar de olhos, do dia para a noite, tudo mudou. Num dia as coisas estavam ótimas, mas no dia seguinte, tudo desabou. Tudo estava tão bem, mas de repente alguém bate a porta da sua casa, e uma vez a porta da casa de Jó aberta, a sua vida nunca mais seria a mesma. O dia mau chegou para Jó, o dia mau chegará para nós também. Eu já vi o dia mau chegar para muita gente. Por vezes, mensageiros batem a nossa porta. Assim como Jó recebeu um mensageiro atrás do outro, 4 mensageiros, e por fim recebeu a notícia que todos os seus filhos haviam morrido num acidente. Ou mensageiros batem a nossa porta, ou ligam para a nossa casa de madrugada, ou nos trazem um resultado de exames, com o diagnóstico que nós não queríamos ouvir. Eu conversava essa semana com um irmão que passou por um problema de saúde muito sério. Ele falou que ele estava temeroso em ir buscar o exame. Ele levou quase 3 meses, se eu não me engano, um período grande de tempo, temendo o resultado do exame. Eu também já vi o dia mau chegar para muita gente. Gente perto de mim, gente perto da minha família. Quando nós casamos e compramos o nosso primeiro apartamento, e Deus nos permitiu comprar na mão do meu tio, nós fomos morar lá no São Rafael. E Lu está aqui, ela lembra muito bem disso. E Deus nos deu o prazer de conhecer um casal tão especial que nos ajudou em muita coisa. Não eram cristãos, mas nós tínhamos como amigos, estávamos evangelizando eles, cuidando deles. E eu lembro que num dia nós estávamos à mesa da casa dele, tomando café, e resolvendo o empréstimo do nosso apartamento. Estava vazio, nós tivemos experiências ruins com o aluguel, por que não abençoá-los, sendo tão queridos e tão amados, e nós emprestamos. E depois de 2 dias, durante o processo de mudança, esse amigo nosso, ele teve um ataque do coração e ele faleceu dentro do nosso apartamento. Foi levado às pressas para o hospital. Eu estava aqui na IBAN, a esposa dele me ligou, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, a cena que eu vi foi o médico dando a notícia para ela que o marido dela havia falecido.
acabara de falecer. E ela desmaiava, acordava, e nós segurávamos, e eu sei que ela olhou para mim e perguntou: Lucas, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Nós temos visto o dia mal chegar para várias outras pessoas, inclusive irmãos da nossa própria igreja, gente da nossa casa, gente que nós amamos, gente que está perto da gente. Temos contemplado irmãos perderem pais, mãe, irmãos, perder o seu núcleo familiar num espaço curto de tempo, 6 meses, 1 ano, um atrás do outro. Nós temos visto histórias assim. Pais que perderam seus bebês, que durante 9 meses gestaram, criaram toda aquela expectativa, arrumaram um quarto e que não puderam levar os seus bebês para casa. Quem é pai, quem é mãe sabe, entende. Filhas que perderam suas mães de jovens, mães aqui da nossa igreja que perderam seus jovens na flor da idade. E sem falar de vários irmãos que engrossam as nossas listas de oração, que estão lutando contra câncer, e alguns deles já há algum tempo. Perdemos pessoas de forma violenta para violência urbana, de forma chocante. Perdemos algumas pessoas com acidentes simples, acidentes talvez inexplicáveis aos olhos humanos. Eu lembro-me do irmão de um jovem aqui da nossa igreja, que numa tempestade, ele foi puxar a televisão da tomada, porque começou a fumaçar. E ele tomou um choque e faleceu no chão de casa. Coisas que a nossa cabeça não consegue entender. A teologia triunfalista vai querer nos iludir. Você vai ligar a televisão, você vai a algumas igrejas, e a teologia é só festa, só vitória, nenhum problema, nenhuma dor. Mas a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que o dia mau, ele vem. A Bíblia não nos ilude. Efésios 6,13 está dizendo o seguinte: meus irmãos, se eu pudesse dizer de todo o meu coração uma coisa a vocês, eu diria, como o apóstolo Paulo: revistam-se da armadura que o seu Deus vos dá. Revistam-se da armadura que o Senhor tem colocado à disposição de cada um de vocês, para que vocês possam resistir ao dia mau. Eu tenho acesso ao coração de alguns de vocês, e tem muita gente aqui na nossa igreja passando por sofrimento, padecendo dores, lutando contra doenças. Mas talvez a maioria, ou boa parte, não estejam enfrentando assim dilemas situações tão difíceis e tão duras, mas que estão um pouco dispersos, estão distraídos, desatentos. E como uma irmã conversava ali com a gente ali do lado, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você não sabe qual notícia chegará à sua casa, à sua porta. Quando o dia mau bate a porta da nossa existência, o nosso coração se torna palco de grandes batalhas, de batalhas épicas, intensas, agonizantes. Mas, pastor, que tipo de batalha você está falando? Da batalha pela nossa fé. O que está em jogo nessa batalha, meu irmão, é a sua fé. O que está em disputa nessa batalha é a sua capacidade de crer, de acreditar no Senhor, a sua capacidade de confiar que Ele te ama e que Ele é todo-poderoso, está no controle de tudo. São nos momentos de crise que a voz do acusador, do nosso tentador, tenta invadir os nossos pensamentos, produzindo questionamentos como: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Se Ele existe, será que Ele não está vendo o seu sofrimento? Se Ele te ama, por que você está passando por isso? Será que o seu Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Quando a crise bate à nossa porta, quando o dia mal se apresenta, começa no mundo espiritual uma batalha por sua fé. Eu não acredito, meus irmãos, que o diabo seja o causador de todo o nosso sofrimento.
Pois eu não acredito em um Deus que nos colocaria nessa existência e nos deixaria a nossa própria sorte, ou melhor, aos cuidados de Satanás. Até porque se Satanás tivesse todo esse poder sobre as nossas vidas, estaríamos todos mortos. Antes acredito em um Deus que controla todas as coisas no alto da sua soberania. Eu creio em um Deus eterno que comanda o tempo e a história. Eu creio que tudo que nos acontece é permissão dele, está debaixo da sua vontade. Contudo, também nós não podemos desprezar que grande parte do sofrimento humano está associado, ou estão associados ao efeito do pecado original, que tem reverberado pela história até os dias de hoje. Preste atenção numa coisa. Mesmo Satanás, não sendo o grande causador de todo o sofrimento humano, durante o nosso processo de sofrimento, durante os nossos momentos de crises, ainda que permitidos pelo Senhor, Satanás ele destila o seu veneno e lança as suas setas sobre nós para que duvidemos da soberania de Deus e do quanto Ele nos ama. Assim como Ele soprou nos ouvidos de Jó por meio da sua esposa: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, blasfema, nega, dá um passo atrás, vai ser muito melhor para você, você não vai sofrer. O diabo aproveita os nossos momentos de crise para dizer: será que vale a pena mesmo ser crente? Será que vale mesmo a pena continuar nesse caminho? Será que vale mesmo a pena confiar nesse Deus? Na verdade, o que estava em jogo o tempo todo era a fidelidade de Jó, era a capacidade de Jó crer no Senhor, confiar na soberania do Senhor. E quando eu olho para a vida de Jó, meus irmãos, eu não canso de me impressionar com a resposta de Jó. Como Jó, ele responde quando o dia mau bateu à sua porta, quando a calamidade chegou à sua casa. No capítulo 1, verso 20, o que é que ele diz, meus irmãos? Pode passar mais um. Eu atrapalhei a leitura de vocês, gente. O camarada lá adiantou. Vamos voltar. Pronto, bem forte. Ele passou todo, mas não tem problema. É bom que a gente já sabe até o final da mensagem. Fato é, meus irmãos, que nós não temos a dimensão de quanto tempo se passou entre Jó ter recebido aquela notícia e a sua reação às notícias. Não sabemos se, antes de declarar tal verdade, se ele saiu para ver as ruínas da sua propriedade, todos os seus prejuízos, toda aquela destruição, se ele saiu para sepultar os seus 10 filhos. Jó, ele sofreu ao extremo. Se dura coisa é sepultar um parente, um filho, imagina sepultar 10 em um único dia. Mas diante da calamidade trazida pelo dia mau, Jó, ele responde e reage de forma inspiradora, de forma admirável. O texto sagrado diz que Jó se levanta, rasga o seu manto. E rasgar o manto no Antigo Testamento significa, ele descreve um profundo luto, um profundo sinal de luto. Depois o texto diz que, além de rasgar o seu manto, ele rapa a cabeça. O cabelo é sempre apresentado nas Escrituras como a glória do indivíduo. Em outras palavras, Jó está dizendo: eu não tenho no que me gloriar. O único símbolo da glória, da minha glória pessoal, ele não existe mais, porque eu não tenho no que me gloriar. E por último, o texto diz que Jó, ele adora ao Senhor, cai prostrado em completa submissão e dependência e adora. Talvez essa informação não seja tão preciosa, mas eu gosto de informações assim do texto que ninguém gosta. Às vezes eu falo coisas para minha esposa, ela fala: será que isso é tão importante? Mas eu gosto de tudo.
E o texto diz que os estudiosos dizem que a posição na qual Jó adorou foi com os braços abertos. Imagine o formato da cruz, só que imagine a testa dele apoiada no chão. Foi dessa forma que Jó se prostrou. Foi dessa forma que Jó, ele adorou ao Senhor e clamou ao Senhor. Foi dessa forma. O Dr. Charles Swindoll, ele vai dizer que talvez muitos de nós nunca tenha adorado daquela forma. Nunca. Ao estudar esse texto fabuloso, eu sempre me pergunto, meu Deus, como é possível alguém reagir dessa forma? Como é possível alguém adorar o Senhor diante de tamanho infortúnio, diante de tamanha destruição e calamidade? Como é possível? Como é possível? Como é possível oferecer a resposta da adoração diante da dor? E meus irmãos, nessa semana, diante de tudo que nós passamos e acompanhando os dramas dos nossos irmãos, essa resposta, volta mais um pouquinho, meu parceiro. Tem como voltar? Vocês viram lá. É uma postura de gratidão. É o que eu chamo de teologia do empréstimo. Se não fosse essa percepção de Jó, se não fosse esse bálsamo que as Escrituras ela nos dá, talvez muitos de nós enlouqueceríamos nos porquês, nos praquês, no meio de tanta dor e no meio de tanto sofrimento. Mas a resposta, como é possível, está na fé de Jó. Jó é conhecido por muitos por sua grande paciência, mas para mim, de forma particular, o grande legado de Jó é a sua fé. Porque a fé de Jó contempla o que eu chamo de teologia do empréstimo. Suas palavras foram: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o tema do nosso mês, gente? Fale mais forte para você acordar, que eu estou vendo gente dormindo. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Jó tinha consciência de que tudo aquilo que ele possuía, nada o pertencia. Todos nascemos sem nada, e sem nada voltaremos. Nada temos ao nascer, e nada levaremos ao partir. Lembre-se todos os dias que tudo o que você possui é dádiva do Senhor, é dádiva do Criador, do doador da vida. E é como se Jó estivesse dizendo: olha, aquele que me deu a vida e me concedeu tudo por empréstimo, ele tem o direito de tomar tudo de volta. Ele tem direito. Ele é o único que tem esse direito. Por isso, bendito seja o teu nome, Senhor, por decidir me emprestar. E bendito seja o teu santo nome, porque em momento oportuno o Senhor resolveu tomar de volta. Jó tinha consciência de que tudo o que ele possuía era fruto da graça, nunca se considerou proprietário de nada. E é interessante porque ele não teve dificuldade em devolver aquilo que era propriedade de Deus. Ele sofreu, mas ele não blasfemou contra o seu Deus. E quando nós temos essa consciência, nós estamos mais preparados para devolver tudo o que temos e somos quando o dono desejar de volta. O Senhor é dono da sua vida? E se Ele pedir de volta? Daremos a Ele? Na verdade, nós não temos escolha. Mas nos nossos lábios, a adoração estará presente? O Senhor deu, Ele tomou. Bendito seja o nome dEle. Com muita frequência, esse mês todo nós falamos isso, e eu vou repetir aqui. Nós não somos donos de nada. Não se iluda, nada do que você tem é seu. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu. Os seus filhos não lhes pertencem. O seu marido não é seu.
a sua esposa não é sua, é tudo dádiva do céu, é tudo dádiva do Senhor. E com isso Jó nos ensina uma preciosa lição: não se apegue às coisas materiais, não se apegue a esse mundo material, porque por vezes o nosso sofrimento ele é muito maior, ele é potencializado porque nós nos prendemos demais a essa terra. Sofremos ainda mais quando nos sentimos donos daquilo que temporariamente foi nos emprestado. Por que Jó não se sentiu injustiçado? Porque ele sabia que tudo que ele tinha era empréstimo do alto, era fruto da bondade de Deus. Eu gosto muito da história do paletó de Charles Swindoll. Como eu disse no primeiro culto, todo o livro dele eu compro. Eu gosto demais dos escritos dele. Ele é um pastor, pregador, e ele indo fazer uma conferência ou participar de uma solenidade num outro estado que não o dele, ele precisava de um paletó. O evento exigia, só que ele não tinha levado. Final de semana, ele teve dificuldade para encontrar o paletó, ele foi numa funerária. E lá ele encontrou um paletó, vestiu bem, caiu bem. E ele foi ao encontro com esse paletó. Só que durante um determinado momento do evento, da solenidade, ele tentou colocar as mãos no bolso e ele percebeu que não tinha bolso. Porque para o lugar onde aquelas pessoas que usariam iriam, elas não poderiam levar absolutamente nada. Nada do que você tem é seu. Tudo pertence ao Senhor. Diante da crise, nós só conseguiremos adorar o Senhor como Jó fez, se tivermos essa consciência de que tudo que recebemos nos foi emprestado. E o texto conclui dizendo que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E eu imagino a cena, Jó abraçado a sua esposa, dizendo: olha minha filha, Deus, por alguma razão que nós não conseguimos entender, Ele resolveu tomar de volta. Tudo pertence a Ele. E Ele sabe de todas as coisas. E Jó adora ao Senhor. Como qualquer outro homem, Jó estava longe de ser perfeito. E no limiar da sua dor, por pouco ele não escorrega com as suas palavras, com as suas declarações. Mas mesmo diante da adversidade, ele permaneceu firme. Ele recusou a proposta de blasfemar contra o seu Deus, de negar o seu Deus. Jó, ele confiou até o fim. E é bonito o que tem lá no verso 42, capítulo 42, verso 5. É o penúltimo slide. Eu queria que a igreja lesse bem forte esse verso, porque ele é muito lindo, vale muito a pena. Vocês, bem forte. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A experiência do sofrimento permitiu que Jó tivesse uma experiência mais íntima com o Senhor. E nessa semana eu conversei com um irmão nosso que superou um câncer. E eu lembro que durante toda a semana fiquei na minha cabeça com aquela ideia de, poxa, apesar de no exterior demonstrarmos fortaleza durante o tempo da crise, o tempo da dor, das perdas, no fundo, quando a noite cai, quando você está sozinho no seu quarto, no seu leito de dor, ali são apresentadas as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, e nós sofremos. Mas conversando com esse irmão, ele me disse: pastor, nós não sofremos sozinhos. E ele disse que no leito da dor, no quarto do hospital, diante de um diagnóstico terrível, sofrendo, temendo, o Senhor se revelou a ele, dizendo: olha, você não está sozinho, não está sozinho. E se você veio aqui nessa manhã, meu irmão, e se alguma dor, algum sofrimento aflige a sua alma, saiba que você não está sozinho. O Senhor diz à sua própria igreja: não temas, não temas porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E diante de tantas notícias ruins, diante de uma semana tão adversa, tão atribulada, nesse domingo nosso coração foi convidado a celebrar ao Senhor, a adorar o Senhor, mesmo diante de um cenário totalmente adverso, porque nós entendemos que tudo é dádiva do alto, tudo nos foi dado por empréstimo. Eu oro para que o Senhor nos permita viver essa teologia do empréstimo todos os dias da nossa vida, e que dos nossos lábios só brotem adoração genuína a Ele, por quem Ele é, e que o nosso coração possa confiar e jamais duvidar da sua soberania, do seu controle sobre todas as coisas. E se um dia o Senhor resolver tomar aquilo que Ele nos emprestou, que possamos, ao deixar partir, que possamos no nosso momento de desapego, adorá-lo, agradecendo pelo tempo que Ele nos permitiu desfrutar. Adorar o Senhor não é fácil. Cantamos, prometemos adorar o Senhor em todo o tempo, mas não é fácil. Filipenses, ele diz que uma verdade, ela só é de fato verdade para a gente quando se trata de uma questão de vida ou de morte. Mas eu convido você nessa manhã a ficar de pé, abrir a sua boca e adorar ao Deus soberano, o nosso Criador, aquele que tudo nos emprestou, em nome de Jesus. Por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos achegamos à Tua presença, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tua graça, reconhecendo, Senhor Deus, que tudo que temos e somos vem do Senhor, é dádiva do céu, Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, Deus, a Tua soberania, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, Senhor. E mesmo, Senhor Deus, sem entendermos, Senhor Deus, muitas coisas que nos acometem e nos ocorrem, Senhor, nós abrimos, Senhor Deus, a nossa boca, os nossos lábios e adoramos ao Senhor, agradecidos, Pai, entendendo que tudo vem do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, de forma muito especial, Pai, visita, Senhor Deus, o coração daqueles que sofrem, Senhor. Visita, Deus, o coração daqueles que estão necessitando, Senhor Deus, de um afago do Senhor. Que no momento da dor, Senhor, o Senhor se revele. E que esses irmãos possam adorar o Senhor, dizendo: olha, antes, Senhor, só eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ó Deus, em nome de Jesus, faz isso, Deus, por aqueles que sofrem, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração também, Senhor, esteja se preparando, Senhor Deus, para o dia da adversidade. E que principalmente nesse momento, Deus, esteja inclinado à dor daqueles que sofrem, Senhor. Une a tua igreja, Senhor. Levanta, Deus, a cada dia mais intercessores, gente que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Homens e mulheres, Senhor Deus, que investem tempo na tua presença e clamam, e oram e consagram, Senhor, pela vida daqueles que sofrem, daqueles que precisam de um milagre, Senhor. Ó Deus, o quanto precisamos do Senhor. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida dos teus servos. Consola, Senhor Deus. Anima, Senhor. Eu te peço assim, Pai, por graça, faz isso pelo teu povo, Senhor. Faz isso por nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.